Ele é o Dr. Clóvis Baixa, mestre e doutor em obstetria pela UFMG, coordenador dos serviços de gestão de alto risco do Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé, de Belo Horizonte da Unimed, e diretor da SOGEMIG, Associação dos Obstetras e Ginecologistas do Estado de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês, né, da Unifenas, passando essas informações, né, passando conhecimento e também experiência, né, porque os tempos mudaram. O nosso trabalho, então, é sobre a transmissão vertical do HIV. Então, eu vou começar fazendo a pergunta de como que era no passado a realização e acompanhamento de uma grávida com HIV e como é feito atualmente. Então, como era na época que você era residente em relação a hoje em dia? Para você ter uma ideia, quando eu fui residente, né, em 1991, primeiro eu fiz uma residência de ginecologia clínica médica, depois eu fui fazer ginecologia obstetrícia. Aí, nessa época, eu tomei a minha única advertência durante a residência, por causa de uma paciente HIV. Naquela época, tinha um ambulatório de gestação de alto risco e tinha uma paciente HIV para ser operada. E eu era o R1. E aí eu chamei, é claro, o preceptor para operar comigo. Pra vocês terem ideia, foi mais ou menos a época que o Cazuza morreu. Então, aquilo ali, a morte do Cazuza, naquela época, gerou um trauma enorme na população, né? E todo mundo, a gente não tinha tratamento adequado ainda, né? Estava começando a aparecer os primeiros estudos, as primeiras drogas, mas tudo nos Estados Unidos, ainda nada por aqui. Então, se você furasse o dedo com a agulha, né, de HIV, você tinha, vamos dizer assim, quase decretada a sua morte, né? E aí eu fui operar essa paciente HIV positivo. E à época sempre se fazia cesariana para evitar a transmissão vertical, como a gente vai conversar depois, posteriormente. E aí o preceptor, claro, falou que não ia entrar. O residente, o residente, o R2, se negava, né, freneticamente, até que eu tive que convencer as pessoas a tomarem as suas atitudes, eu R1, né, e consegui convencer, mas isso atrasou o ambulatório de alto risco em 3 horas, uma cesariana que era para ser feita no início da manhã, antes de eu ir para o ambulatório, e eu tomei uma advertência. Então, eu tive o orgulho de tomar uma advertência por estar operando corajosamente uma paciente de HIV naquela época, né? Coisa que as pessoas se atreviam e corriam de fazê-lo, né? Justamente porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Daquela época para essa, as coisas mudaram muito, né? Claro, foram surgir as drogas, os tratamentos. Hoje, uma paciente HIV positivo, ela já convive na sociedade, ela passa quase que ilesa, apesar de todas elas estarem aí. Numa frequência tal menor, né? Mas elas todas estão aí. Elas estão, a maioria dessas pacientes HIV positivo, elas estão em ambulatórios públicos, né? Nós temos 2 grandes ambulatórios de atendimento em gestante HIV positivo em Belo Horizonte. Um deles é lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu tive um aprendizado a respeito disso. E o outro ambulatório é lá no Júlia Kubitschek, né? Então, esses 2 ambulatórios, eles atendem a maioria dessas gestantes. E nesse contexto, acaba sobrando para atendimento em consultório e nos serviços particulares poucas pacientes. Então, lá no serviço de gestação de alto risco, por exemplo, da Unimed, que a gente atende, a gente tem, vamos dizer assim, 10 pacientes sendo acompanhadas, né? E hoje as grávidas, elas mudaram o seu ponto de vista, né? E a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito disso. E qual que é a perspectiva e o impacto da incidência em relação ao HIV na sua área de trabalho? Acontece como você falou aí que acontece mais no SUS. No SUS você encontra mais pacientes HIV positivo. Mas qual é essas pessoas? Como que elas chegam lá? Qual é a forma da abordagem que tem com essas pacientes? Como que funciona?
Olha, a gente tem, na abordagem da paciente HIV positiva, a gente tem algumas questões muito sérias e controversas e éticas, né? Porque na hora que você fala assim, você fica sabendo que a paciente é HIV positivo, muitas vezes o parceiro dela não está sabendo que ela é HIV positivo. E aí, você tem o direito de chegar para aquele parceiro e falar assim: olha, você sabe que a sua gestante, a pessoa com que você está tendo relacionamento sexual é HIV positivo? Não. Então, você não pode, né, se abrir com o parceiro, é um direito da paciente. Você pode, no máximo, alertá-la que ela deveria alertar o parceiro, mas você não pode passar informação nenhuma, é um sigilo médico, né? A outra questão que muitas vezes pega é assim, as pessoas podem chegar para fazer um planejamento familiar, porque você vai falar assim, como é que essas pacientes engravidaram? Uhum. Né? Hoje, com o uso das drogas retrovirais, né, os coquetéis, a gente consegue negativar o vírus no sangue. Né? Negativando o vírus no sangue, a possibilidade de transmissão através da relação sexual, ela diminui muito, né? Então, o que se geralmente orienta, né? Que antes você tinha que fazer bebê de proveta, né? Fertilização in vitro para você fazer gestações nessas pacientes, sem infectar o parceiro. Uhum. Hoje a gente consegue diminuir tanto a carga viral que ela a ponto delas passar a ser imperceptível, né? E aí a gente libera relações sexuais desprotegidas para o casal engravidar, né? E depois ela volta a usar a camisinha, né? Então, isso é uma coisa que ela vem mudando. Existem várias orientações que vêm mudando. E aí, como que entra a diferença entre atender uma paciente HIV negativo para atender uma paciente HIV positivo? Na hora do atendimento, a questão de uso de equipamentos especiais, como que funciona dentro de um consultório a diferença entre os dois casos? Olha, no meu tempo que eu era residente, você praticamente era o mesmo procedimento que a gente faz hoje para atender uma paciente sabidamente Covid positivo, né? Então, colocava face shield, máscara, luva, ia igual um robô para atender a paciente, né? E você não sabia exatamente como é que pegava, né? Depois a gente Sim. descobriu que abraço não pega, que pegar não pega, né? Através do contato da pele, né? Então, a gente passou a ter uma maior liberdade, isso humanizou o atendimento, né? Então, a única cuidado que você tem que ter em relação a esse tipo de paciente é o cuidado que a gente deveria ter com toda paciente, que é lavar a mão ou passar álcool gel. Né? A gente não tem necessidade de usar máscara, a gente não tem necessidade de usar equipamento nenhum. Né? É claro, você vai fazer todos os procedimentos que você faria de uma forma adequada na mudança de uma paciente para outra. Fora disso, não tem necessidade nenhuma de estar tomando cuidado especial nenhum. Tem. E aí, de que forma que é atender uma grávida HIV positiva em relação a uma paciente grávida sem a doença? Em questão do pré-natal e do desenvolvimento do feto e até mesmo da segurança da mãe. Como que funciona a diferença dos dois casos? Uma paciente HIV positivo, a gente tem que ter cuidado com a transmissão da mãe para o feto, que a gente chama de transmissão vertical, né? Essa transmissão vertical vai depender da época que o HIV foi descoberto, que algumas vezes é descoberto no exame de rotina da primeira consulta de pré-natal. Então, já começou ali a haver um risco de transmissão, porque não foi negativada a carga viral, né? Então, a paciente, ela sempre acompanhada com um infectologista a tiracolo, né? Você não vai querer pegar uma fórmulazinha de bolo, né? Que usa lá o AZT, 3TC e mais um ou outro medicamento, né? Que varia ali de acordo com os protocolos,
né? E utilizar aquilo. Você tem que ter um infectologista experiente no assunto ao seu lado para acompanhar. Então, o objetivo é reduzir a carga viral o mais rápido possível ou manter ela negativada, né? Aí a gente faz a dosagem de carga viral, né, de reconhecimento de carga viral no organismo. A gente acompanha com leucogramas, né, para ver como é que estão os leucócitos, né, se não estão baixos, se a paciente não tem a doença da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, ou se ela só tem a carga viral, né? Antes a gente tinha muito mais, né? A SIDA, né? A AIDS mesmo, né? Então, as pacientes com AIDS, elas são muito mais problemáticas, mas as pacientes HIV positiva, que é a maioria das nossas pacientes hoje, né? Elas são pacientes que elas transcorrem de forma muito tranquila no pré-natal. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com as infecções, então a gente faz urina rotina, urocultura com mais frequência, então pelo menos 3 uroculturas durante a gestação. A gente tem que ter um cuidado maior com as infecções por toxoplasmose, porque mesmo elas sendo imunes, elas podem reativar a toxoplasmose, né? Porque a imunidade nessas pacientes caindo, elas tornam a infecção possível, então elas devem receber orientações como se fossem pacientes toxoplasmose susceptível, né? Aquela de comer carne só bem passada, ou pelo menos congelada, né? Por 24 horas, né? Verduras bem lavadas, né? Evitar ficar mexendo com gato, cachorro e essas coisas, lavar a mão, né? Se por acaso for mexer com os animais. Então, são orientações que geralmente vão muito tranquilo, né? A época do parto, a gente tem um cuidado maior ainda, porque a maioria das infecções, elas são no momento do parto, né? Por isso que antigamente se recomendava fazer cesariana em toda a paciente HIV positivo, né? Porque o sangramento, passagem do feto pelo canal de parto, da episiotomia, aquela sangueira toda, aquilo ali transmitia, o feto poderia não ter sido infectado intraútero, mas infectava na passagem. Hoje, as pacientes que têm carga viral negativa, elas podem ter a via de parto vaginal, né? As pacientes que a carga ainda está positiva e mais elevada, elas têm que ainda serem submetidas à cesariana, né? Então, a época, por exemplo, se for fazer a cesariana, na época de abrir a bolsa, o útero, a gente usa aquela técnica de tentar fazer um umbilicado hoje, né? Vocês devem ter visto algumas imagens desses partos mais naturais, né? Que o bebê sai dentro da bolsa amniótica. Aquilo ali protege bastante o feto quando é necessário fazer uma cesariana em pacientes com cargas virais ainda positivas e elevadas, né? Basicamente é isso. E durante a amamentação tem algum risco de contaminação também ou não? Então, vamos lá de novo, eu esqueci de um pequeno grande detalhe. Então, toda paciente à época do parto, né, ela tem que pegar, ela é orientada a passar na Secretaria de Saúde, né, da sua cidade, do seu estado, e aí você pega o kit AZT de transmissão vertical, né? Então, é dado uma dose de AZT venoso para a mãe e depois é dado doses para o recém-nascido de AZT, como se fosse profilaticamente durante o período, né? Então, a utilização desse kit aí é recomendada em todas as pacientes, mesmo aquelas com carga viral negativada, tá? Então, então, ao final da gestação, ela já passa e pega e fica com ele debaixo do braço, porque ela não sabe para onde que ela vai e aonde que ela vai estar. E as maternidades, muitas vezes, não têm esse kit. Então, ela utiliza esse kit e a amamentação hoje, mesmo em cargas virais negativas, ela é contraindicada. A Organização Mundial de Saúde, ela permite a países em que a desnutrição é um fator importante, né? E aí, de vez em quando, eles colocam o Brasil no meio, né? Desse meio aí, mas nós nos tiramos, né? Porque a gente acha que a gente não está tão ruim assim, a ponto de
permitir que uma paciente amamente, né? Não é a desnutrição não é um fator tão importante assim no nosso meio, né? Mas em países como Etiópia e outros, que as pacientes, o papel da desnutrição é importante, mas elas tiveram acesso a um tratamento adequado e a carga viral está negativa, aí a Organização Mundial de Saúde libera a amamentação para essas crianças. Mas, via de regra, é não amamentar. E para não amamentar, né, a gente inibe a lactação com drogas, ou você pode simplesmente fazer um enfaixamento do tórax, com a mama bem apertada, 2, 3 dias, funciona muito bem, né, sem precisar utilizar de medicamentos. Entendi. E tem alguma diferença entre atender uma paciente que está grávida com HIV e uma paciente que tem um HIV positivo, mas não está grávida? A grávida tem algum risco maior ou algum risco de ter mais problemas do que a que só tem o HIV, mas não está grávida? Olha, a gravidez ela é imunossupressora, né? Então, para todas as situações, a grávida ela vai estar mais exposta, né? Tanto é que ela é grupo de risco para quase todas as infecções, né? Para o Covid, a gente viu que achava que não era, mas hoje a gente sabe que ela tem ela é mais susceptível, né, às complicações, né? Com H1N1 a gente tem certeza disso. Com a AIDS as pacientes HIV positivos também, isso porque nós temos a parte do feto que é paterna, né? E a mãe não pode atacar o feto, né? Por isso ela é imunossuprimida, por isso as cândidas são mais frequentes, por isso que a toxoplasmose ela pode ter reativação mesmo ela tendo imunidade positiva. Então, a citomegalovirose pode também causar problemas. Então, basicamente, mas um pré-natal bem feito, bem orientado, seguido de forma adequada, tentando procurar baixar a carga viral rapidamente. Aí, com isso, a gente consegue um índice de infecção, de transmissão materno-fetal muito pequeno, né? E a gente consegue também evitar qualquer tipo de complicação. Então, a gravidez geralmente é muito tranquila. Gravidez, eu falo para os pacientes, na verdade, não existe gravidez de alto risco, existe gravidez de cuidados especiais. Gravidez de alto risco é quando você não procura um especialista, um entendedor do assunto, ou quando você não segue as orientações daquele médico, né? Quer dizer, eu posso passar um retroviral para a paciente, mas se ela não toma porque o remédio está fazendo mal e ao invés dela me comunicar e eu poder ter a oportunidade de trocar, ela simplesmente para de tomar, ela está caçando confusão para o lado dela. Então, são coisas que a gente vai orientando as pacientes, né? Mas, e hoje, é claro, esse tipo de paciente, geralmente, ela já está bem orientada e participativa, e a maioria é diferente da nossa época, né? Em que a maioria dos parceiros desconhecia. Hoje, quase todos os parceiros sabem e, vamos dizer assim, permitiram a gestação, né, colaborando, se expuseram a um risco pequeno de infecção, mas já não pode falar que não tenha, né, para poder ser pai, né? Então, são realmente parceiros ali aqui, dentro daquele casal. E aí, entrando numa questão do conhecimento da sociedade, qual a perspectiva em relação ao conhecimento da sociedade, principalmente dos jovens, a respeito desse assunto? Você acha que a disseminação dessa informação vem sendo suficiente ou ainda vem aparecendo casos de pessoas muito desinformadas em relação a isso, pessoas mais novas, que chegam sem saber como lidar com essa situação, ou que os pais não sabem como contar, ou até mesmo nem têm conhecimento sobre a doença na hora que chega grávida e aí acabam descobrindo lá? O que a gente, na verdade, vê é que o jovem, como qualquer outro jovem, né, ele acha que nunca vai ser acometido aquele problema, né?
E no início, quando surgiu, então na minha geração não existia, quando eu era adolescente, eu não tinha esse problema do HIV, né? A gente tinha a sífilis, gonorreia, você tomava um antibiótico ali e resolvia, né? A geração mais adiante, né? Aí sim, né? Eles tinham um medo e usavam a camisinha de forma rotineira, porque poderia, seria não só para evitar a gravidez, mas também para estar evitando a AIDS, né, que seria uma doença potencialmente fatal. O problema é que essa geração atual, ela convive com a possibilidade do tratamento, né, e da não infecção, né, a longo prazo. Então, e não a mortalidade, né, apesar hoje o HIV ela ainda continua matando, mata com uma frequência relativamente elevada, é claro que é 100 vezes menos do que matava anteriormente, né? Mas é uma doença que você tem que conviver com ela ali em cima, tomando retroviral diretamente, né? Não existe uma cura hoje, né? E a doença é potencialmente fatal, então é andar em cima dos trilhos. E o que a gente vê, por exemplo, nos jovens, é que depois de um período que você está namorando, né? Você fala assim, não, esse meu namorado aqui ele não vai me trair, não, né? E aí tira a camisinha e convive sem camisinha, né? O problema é que não é assim que funciona a cabeça da maioria dos jovens, né? Chega um momento que se tiver uma oportunidade e ele estiver, vamos dizer assim, discretamente alcoolizado ou não, né, achando que aquela oportunidade seria imperdível, né, daquele relacionamento sexual, ele acaba traindo. Então, é só quando se existe um amor muito grande, né, que você vai falar assim, não, eu vou deixar de ter esse relacionamento sexual aqui para não correr o risco de infectar a minha parceira, é que a gente passa a ter um relacionamento que seria quase um casamento, né? Então, esse descuido vem aumentando a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, né? Há cerca de 2 anos atrás, então, nós tivemos um surto de sífilis e, conjuntamente, um aumento exponencial dos casos de HIV, justamente porque as pessoas estão se descuidando no uso da camisinha. E você acha que a informação entre até classe, entre pessoas de escolas, nível de escolaridade, isso vem afetando a pessoa saber sobre o risco da doença e sobre como funciona a contaminação? Ou você acha que hoje em dia, com a disseminação que a mídia dá a respeito desses casos, dessas situações, as pessoas já têm um nível de informação adequado sobre a AIDS? Eu acho que o nível de informação está mais ou menos disseminado. A irresponsabilidade também. Esse é que é o problema. Todas as classes sociais, né? Você deve ter colegas aí que já falaram com você que transaram sem camisinha, né? Com um evento, um caso eventual, porque não tinham a mão, né? Então, assim, a gente sempre acha que não vai acontecer. No dia que acontecer, a coisa complica, né? E você acha que nos dias atuais eles então não estão dando a mesma importância para a AIDS, porque as pessoas elas meio que banalizaram essa situação, ou você acha que a importância ainda está sendo dada pela até as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas? Olha, surgiram tantas pandemias, né? A gente é ameaçado por tantas coisas que, vamos dizer assim, a AIDS virou mais uma. Antes ela era uma doença que matava e não tinha volta, né? E matava rapidamente, você morria em 2, 3 anos. Hoje você, mesmo que você negligencie, né? Você vai ter uma segunda oportunidade, que é fazer o controle dela, né? Mas o mais trágico do HIV é a questão do preconceito. Ele sempre vai existir. Você nunca vai, você HIV positivo, vai transar com outra pessoa de cabeça leve, né? E a maioria dessas pessoas, apesar do parceiro saber que ela tem doença,
os outros não sabem, os familiares, muitos familiares não sabem, tio, mãe, as pessoas, os amigos, nenhum sabe. Então, assim, é um preconceito enorme que sempre vai existir, você vai ter que conviver com ele, né? As pessoas não pensam o quanto o HIV é prejudicial, porque sabem que ele hoje é muito bem controlável, né? Mas o preconceito é uma coisa quase como a época de Jesus Cristo, a questão do leproso, né? Então, assim, não chega a tanto, porque na minha época era, você não chegava perto do HIV sem luva, sem nada, né? Mas hoje o preconceito é muito grande ainda. E essas pacientes grávidas que têm o HIV positivo, qual que vai ser a repercussão para a vida delas após a gestação, após a criança nascer? Tem algum risco ainda para a criança ou para a mãe? Ou depois do nascimento as coisas estabilizam e voltam a ser igual era antes da gestação para a mãe? Todas essas questões imunológicas, elas voltam depois, o corpo materno, ele volta depois de 2 meses, né? Então, ele regride a imunidade anterior, ele volta-se um organismo não materno depois de 2 meses. Se você tiver o cuidado de não amamentar, volta tudo ao normal. Né? Você não vai ter contato, hoje a gente sabe que não tem contato, você não vai transmitir através de beijo, você não vai transmitir através de carinho, então aí volta tudo ao normal. E a criança ela tem que vir depois do nascimento a ter, vamos supor, injeções ou uso de coquetéis também, se ela for positivada depois do nascimento ou não? Como que funciona com a criança? Se ela positivar, que é uma possibilidade pequena, mas hoje existe, continua existindo, né? Ela vai ter que ser tratada como um paciente HIV adulto, né? Vai continuar tomando retroviral o resto da vida, né? Não tem eliminação da doença. Desde pequena, então ela já vai começar a ter o uso do coquetel e dos antivirais. Isso. E esses pacientes, eles devem ser encaminhados sempre por um especialista na área ou eles podem chegar em um pronto atendimento, em uma UBS e ser atendido por um médico generalista, um médico da família ou não? Esses casos de HIV positivo tem que sempre ser como especialista na área. Catarina, assim, na verdade, qualquer caso de gestação de cuidados especiais deveria ser acompanhado por um especialista, né? E de preferência um especialista que tem experiência naquele assunto específico. Por isso esses ambulatórios de HIV específicos, né? Que as pessoas criam uma expertise, né? Eu atendo pacientes HIVs porque acabei criando uma expertise em relação ao assunto adquirido dentro de um serviço público, né? Mas sempre vai ter do meu lado um infertileuta com experiência também. A questão do especialista em gravidez de alto risco é como se fosse um transatlântico. Você tem um transatlântico, está no meio dos icebergs, e você tem um binóculo ou não tem um binóculo. O especialista em gravidez de alto risco, ele consegue ver o iceberg lá na frente, né? E fala assim, ó, vira para a esquerda, daí sai, vira para a direita, volta. O não especialista, ele vê o problema em cima, né? E aí você pode conseguir desviar ou não. Esse é que é o problema. Então, geralmente, as complicações são mais frequentes, geralmente a prematuridade é mais frequente, geralmente as atitudes inadequadas são mais frequentes por desconhecimento. Uhum. E naquela questão, quando a gente estava falando do uso de EPIs e essas questões para pacientes que são HIV positivas, nenhum parto, nenhuma cesariana, que vocês estão tendo contato direto com o sangue da paciente, com a matéria ali do HIV positivo, como que você faz? Quais são os EPIs? São os mesmos de uma cirurgia normal? Ou tem que ter alguma coisa a mais? Como que funciona isso? Assim, na prática, hoje em dia, o que as pessoas só usam, você tem que usar um avental impermeável,
né? Muitas vezes nos centros cirúrgicos que você não tem esse avental impermeável, você pode simplesmente colocar o TNT, ele é impermeável, né? Então você pode ter aqueles aventais de TNT que você coloca por cima, né? Do avental, se você tiver só avental de tecido, você tem que usar um daqueles. A luva, não tem outra alternativa a não ser usar duas luvas, então a gente usa duas luvas, porque se perfurar uma ainda tem a outra, né? Mas você não tem, você não pode usar com aquelas luvas grossas, não existe isso, né? O cuidado habitual que a gente deve ter com as agulhas e com os bisturis, né? E justamente por você estar mais tenso, você acaba aumentando o risco de perfuração, por isso é importante ter uma equipe experiente, né? Na verdade, aquele caso meu lá era para ter sido operado por 2 preceptores e não por um R1 e um R2, né? Porque o risco de contaminação ele existe, né? Então, e se você não tiver apoio, vai acabar aumentando a possibilidade de contaminação. Então, o face shield, o óculos de proteção ele é necessário, o face shield talvez se fosse recomendado se você tivesse uma carga viral presente. Geralmente o pessoal não usa mais o face shield, né? Mas seria interessante. Só que o face shield ele atrapalha a sua visão, né? Então, geralmente o pessoal usa o óculos de proteção e a máscara. Então, acaba protegendo quase tudo. Cai sangue aqui na minha testa, não vai ter problema. Uhum. E aí, para finalizar só, quais são as recomendações que se dão para pessoas, até as que são portadoras de HIV, e pessoas que não são, para que não se prolifere os casos? Me desculpa, como é que é? Quais são as recomendações que vocês dão para pessoas, tanto que são portadoras do vírus, tanto para as que não são, para que não tenha uma proliferação dos casos e para que não venham a aumentar os números? Quais são as dicas e as recomendações que vocês têm para que não aumente os casos? São essas de proteção individual, né, que são sempre necessárias, e a questão de você estar utilizando um método anticoncepcional, né? Aí, a partir do momento de ter um filho, aí você tem que pensar em anticoncepção definitiva, né? Não são gestantes para terem 2, 3, 4 filhos, né? A gente deve orientar sempre estar minimizando isso, né? Embora seja isso é só uma orientação, nem sempre não é forçado. Uhum. E aí, então, as orientações são mais aquelas de usar métodos Anticoncepcionais, na maioria das vezes, com maior proteção, né? Então, assim, além da camisinha, você deveria também colocar um DIU no mínimo, né? Uhum. Ou Tá. pensar na anticoncepção definitiva, né? Esterilização tubária, né? E o exame do HIV, ele é indicado para fazer ou é só em casos específicos? Para detectar. Ou de detectar se a pessoa está positivada ou não. O exame de HIV, ele é pedido pelo menos 2 vezes durante a gestação, no início e no final dela, né? Porque a pessoa pode não ser infectada e depois ela infectar, né? E aí a criança é testada depois que nasce também, ou não? A criança é testada depois que nasce, não num período imediato, né? Porque você tem um período de latência, né? Passou um mês ali, vai no pediatra e aí vai fazer a testagem dessa criança. Então foi isso as perguntas que a gente tinha para o nosso trabalho. Muito obrigada, foram ótimas. Acho que foi muito esclarecedor também, porque acho que é um assunto que para a gente, às vezes, era muito pouco, a gente tinha muita pouca abordagem a respeito disso, a gente não tinha muita conhecimento, ainda mais sobre a transmissão vertical. Acho que a gente tinha uma visão mais geral do HIV, mas não muito vinculado com a transmissão vertical. Então, acho que foram muito boas as respostas, muito esclarecedoras também. Existe sempre os guias, né, atualizados no Ministério da Saúde para estar orientando isso, mas nem sempre a gente consegue extrair o que a gente precisa para a prática desses guias, né? Então, é isso aí. É bom sempre conversar com alguém que vivencia essas coisas.
certeza. Sim, foi muito enriquecedor. Eu acho que a forma simplista com que você conseguiu explicar e pautar todos os pontos ajudou bastante para que a gente entendesse. Então, acho que todas aqui gostaram muito. Agradecemos muito a disponibilidade do tempo. Eu sei que não é um horário muito adequado, mas foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada, doutor. Foi ótima aula. Nós aprendemos muito e, como as meninas falaram, foi esclarecedor e enriquecedor. Não só para o nosso trabalho, como para a nossa vida acadêmica daqui para frente. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Foi isso, então. Muito obrigada. Então tá bom, gente. Um abraço. Prazer. Tchau. Até mais.